tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer. Dá para ouvir daí? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito, doutor Marco Antônio, professor Antônio Raimundo também me chamou para participar desse evento, um evento de altíssima qualidade, o nível dos debates está bastante elevado, só pude chegar hoje pela manhã, mas já deu para apurar a qualidade das manifestações feitas aqui e ressaltar a novidade e a inquietude do tema, né? Então, um tema novo, que gera tem um campo enorme para a gente debater, e isso está se demonstrando no decorrer do evento. Então, para não perder muito tempo... Falta chamar, que está a presença, a doutora... Perdão, que eu não estou... Cadê onde? Veridiana Dias, coordenadora do doutorando da Universidade de Buenos Aires. Por favor, comparecer. Bem, vamos ao primeiro palestrante, que é o doutor Carlos Gorriz Lopes, professor titular de Direito Mercantil da Universidade Autônoma de Barcelona. E vejam que interessante, num congresso onde a gente está tratando de tecnologia, né, nós vamos ouvir o palestrante por Skype, né? A palestra vai ser feita por Skype. Me parece que ontem teve um pequeno problema de oscilação da internet, mas hoje esse problema parece que já foi corrigido. Mas, caso volte a ocorrer, né, a palestra vai ser interrompida e o doutor Carlos tem um vídeo gravado. Para continuar, então, pelo vídeo gravado. Mas, a princípio, será feita ao vivo via Skype. Então, com a palavra, o professor Carlos Gorriz Lopes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes y mis primeras palabras son para agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, São Minas Gerais y a Asociación Mineira de Abogados Trabalhistas la invitación que me han hecho para participar en este Congreso Internacional de Derecho, Trabajo y Tecnología. Y, como no, muchas gracias a Ana Carolina por todas sus gestiones, sin las cuales hoy no podría estar aquí. El objeto de mi intervención es calificar la actividad de Uber, en particular, analizar si ha cometido un acto de competencia desleal. Para ello, voy a dividir mi intervención en tres partes. Primero explicaré qué ilícito desleal puede haber cometido Uber. En segundo lugar, analizaré si Uber lo ha cometido. Y en tercer lugar, qué nos depara el futuro. Empecemos. El ilícito desleal que Uber pueda haber cometido es la violación de normas, la deslealtad por infracción de normas jurídicas. En España está tipificado en el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal. Si me permiten, se lo leo. El artículo 15 dice que se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. Existe un segundo apartado que también es importante y dice: tendrán también la consideración de desleal la simple fracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Por lo tanto, para que se produzca este ilícito es necesario que concurran tres elementos. En primer lugar, la infracción de una ley, la infracción de una norma jurídica. Aunque el primer apartado y el segundo no coinciden y el Tribunal Supremo Español ha discutido mucho sobre este aspecto, podemos decir que basta con la infracción de cualquier norma jurídica siempre que ésta sea general
e imperativa. No es necesario que sea una norma con rango de ley. Puede ser también un reglamento o una norma inferior, siempre que sea imperativa. La doctrina acentúa el hecho de que tiene que ser una infracción. ¿Qué es una infracción? Evidentemente, no cumplir la ley. Pero no solo no cumplir la ley, sino que el Tribunal Supremo también ha dicho que es infracción defraudar una ley. Y esto puede ser importante. Defraudar es realizar la conducta prohibida bajo el amparo de otra norma jurídica. Por último, ¿quiénes son responsables? Pues el artículo 34 de la Ley de Competencia Desleal nos dice que son responsables tanto quien realiza el acto desleal, es decir, quien incumple la ley, pero también quien lo ordena, el inductor, quien induce a incumplir la ley. Bien, ya sabemos el primer requisito, incumplir una ley. El segundo requisito es la obtención de una ventaja concurrencial. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a infringir esa ley, la persona que la ha infringido se coloca en una situación de preeminencia, de ventaja, de una posición de superioridad respecto de sus competidores. No es suficiente con incumplir una ley, no. Es necesario que se aproveche de ese incumplimiento para situarse en una situación de preeminencia respecto de los demás competidores. El apartado exige que esa ventaja sea significativa. Según el Tribunal Supremo, es significativa cuando se obtiene, cuando hay mucha capacidad para atraer a la demanda. Cuanta más capacidad, más significativa es. Es importante destacar que no es necesario probar que se ha obtenido esa ventaja competitiva cuando la norma infringida tiene por objeto regular la actividad concurrencial. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente cuando se infringe una ley que establece cuál es la estructura del mercado, qué comportamientos o estrategias son lícitas o son ilícitas, o fija las condiciones o precios de la actividad. El último requisito es que tiene que existir una relación de causalidad entre la infracción y la ventaja, es decir, el hecho de que se cometa el hecho de que se infrinja una ley es la razón de obtener una ventaja. Bien, vamos por la segunda parte de mi intervención. ¿Uber ha cometido este ilícito? ¿Uber ha actuado deslealmente? Yo creo que sí. Voy a explicar por qué. Primero, para que haya cometido ese ilícito, Uber tiene que haber incumplido una norma jurídica. Y aquí está la clave de la cuestión. Para saber si Uber ha incumplido la norma jurídica, tenemos que ver si Uber realiza lo que se llama servicios de la sociedad de la información o lo que Uber hace es un transporte. Porque si Uber lo que da son servicios de la sociedad de la información, no habrá incumplido una ley. Según el derecho europeo y el derecho español, no se puede exigir autorización administrativa a las empresas que prestan servicios de la sociedad de la información. Sí a las empresas que prestan transporte. De ahí que sea esencial decidir una cosa u otra. En España, la jurisprudencia no es pacífica. Tenemos dos sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo de Barcelona, las secciones números 15 y 17, que han afirmado que Uber presta servicios de la sociedad de la información. Y, por lo tanto, no se le puede exigir requisito alguno. En cambio, hay una una providencia española del Juzgado de Mercantil número 2 de Madrid que afirma que Uber presta servicios de transporte. Y lo mismo han dicho un tribunal alemán, el Landgericht Frankfurt am Main, en una providencia de 2014, y un tribunal italiano, el Tribunale de Milán, en una providencia de 2015. En los tres casos, el Juzgado Mercantil de Madrid, el Tribunal de Frankfurt y el Tribunal de Milán, en los tres casos prohibieron Uber cautelarmente al considerar que realizaba un acto de competencia desleal. Y en los tres casos el tribunal dijo que estaba prestando servicios de transporte. Bien. Aquí es importante comentar que el tema va a ser resuelto este verano o este septiembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado general Spooner, en sus conclusiones, que acaban de salir hace poco, hace menos de un mes,
afirmó que Uber presta servicios de transporte, no de sociedad de la información. Y yo creo que el abogado general tiene razón. ¿Por qué? Primero, porque el modelo de negocio de Uber no es la aplicación. El modelo de negocio de Uber es el transporte. Es de ahí de donde saca su dinero. Segundo, Uber tiene el control de sus conductores, tiene el control de la prestación. Primero, es Uber quien establece los requisitos para acceder a la actividad. Fija los requisitos que tienen que tener tanto los conductores como los automóviles. Y también establece requisitos para los usuarios. En segundo, Uber fija las condiciones del transporte, las condiciones de los contratos. Sin ir más lejos, Uber fija el precio que tienen que pagar los usuarios por el transporte. Uber colecta ese precio y establece qué comisión se queda y cuál es la remuneración de los conductores. Y luego Uber paga al conductor. Tercero, en relación con un servicio concreto, Uber dice qué conductor va a realizar ese servicio. Por lo tanto, ya vemos que Uber tiene el control de la actividad, total control, y además Uber, su negocio está en el transporte, no está en la aplicación. Cualquiera se puede bajar gratuitamente. Y si me permiten un dato más, ¿por qué alguien va a utilizar los servicios de un conductor de Uber? ¿Por el conductor? No, por Uber. La marca es la esencia aquí, la calidad del servicio es la esencia. Por eso Uber podríamos decir que presta servicios de transporte. Bien, ¿qué sucede en España? Pues en España sucede que para prestar servicios de transporte de pasajeros, como los que presta Uber, servicio de transporte discrecional público de pasajeros en automóviles y urbanos, es necesaria una autorización administrativa. Y además la administración fija las tarifas. Es el caso de los taxis. ¿Uber respeta estos dos requisitos? No. Uber está infringiendo la ley porque sus conductores no tenían licencias y sus conductores no aplicaban las tarifas del taxi. Por eso se cumple el primer requisito. Uber ha incumplido una ley. ¿Qué sucede con el segundo requisito? ¿Uber ha obtenido una ventaja concurrencial? Sí. El incumplimiento de estas normas permite a Uber acceder al mercado. Si Uber intentara conseguir licencias de taxistas, ningún taxista querría trabajar para Uber. Por lo tanto, gracias a infringir estas normas, Uber ha podido acceder al mercado. Y segundo, Uber no aplica las tarifas de los taxis y eso le permite ser mucho más competitiva. Cuando hay una crítica a Uber o hay poco trabajo, Uber baja tarifas y eso hace que los conductores de Uber tengan trabajo. Cuando hay mucha demanda, Uber sube los precios y gana mucho dinero. Pero incluso entonces sería necesario probar que existe esa ventaja, porque las normas que infringen Uber tienen por objeto regular la competencia en el mercado. Las normas de ordenación del transporte, que solo Uber infringe, establecen cuál es la estructura del mercado de transporte, fijan las estrategias competitivas y nos dicen que para realizar los servicios que establece Uber será necesaria una tarifa. Por lo tanto, a mi modesto entender, Uber sí que está cometiendo, o mejor dicho, Uber ha cometido un acto de competencia desleal. Seguramente, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma las conclusiones de Uber, los juzgados de lo mercantil de España van a dar la razón a las asociaciones de taxistas y van a prohibir Uber Pop. Por lo tanto, podríamos decir que sí. Voy con la última parte de mi intervención y voy terminando. ¿Qué sucederá en el futuro? Y esto es muy importante, porque Uber ha cambiado la estrategia. Uber ya no presta servicios de transporte sin licencia. Actualmente en España, Uber está prestando servicios de arrendamiento de vehículo con conductor, gracias a licencias VTC. Uber está consiguiendo estas licencias y también Cabify. Y los taxistas están en pie de guerra, porque dicen que sí, que tiene estas licencias, pero su actividad es desleal. ¿Es cierto eso? Tengo mis reservas. Por una parte, podríamos decir que Uber con estas licencias está dentro de la ley. Primero, porque Uber tiene la licencia y esta licencia
le habilita para prestar servicios de transporte. Si ustedes leen el artículo 94.4 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, verán que dice que estas licencias de arrendamiento de vehículo con conductor permiten prestar servicios de transporte. ¿Debería ser eso así? No, pero la ley lo dice claramente. Por lo tanto, parecería que Uber está dentro de la ley. Sin embargo, si se recuerdan, he dicho que el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal prohíbe infringir una norma jurídica. Eso significa tanto no cumplirla como defraudarla. ¿Uber está defraudando la ley? Pues también hay argumentos para decir que sí. ¿Por qué? Sencillamente, porque Uber, bajo el amparo de estas licencias, está compitiendo con los taxistas sin aplicar las tarifas de los taxistas. Como pueden ver, hay argumentos para defender las dos tesis. ¿Qué sucede en el futuro? No lo sé. Lo que sí es importante constatar es que se ha creado un nuevo mercado, el mercado de las licencias VTC. Aparecía un informe hace poco que decía que la tasa de conseguir estas licencias, lo que hay que pagar, son unos 35-40 euros. Sin embargo, actualmente estas licencias se están vendiendo en el mercado por más de 30.000 euros y que pueden llegar a los 70.000 euros. No está mal el negocio. Y además está el problema de la responsabilidad de la administración. Según la normativa, no puede haber tantas licencias VTC. Establece un Real Decreto que la regula que puede haber como máximo una licencia VTC por 30 licencias de taxis. Parece que en Madrid y Barcelona se ha superado ese número con bastante margen. ¿Eso significaría que la administración es responsable? ¿Que los taxistas pueden pedir responsabilidad de la administración? No soy administrativista, pero parecería que hay posibilidades de eso. Y eso es todo. Creo que me ha ajustado el tiempo, los 15 minutos. Agradezco su intervención. No sé cuál es el procedimiento. Si alguien tiene una pregunta y quiere hacerla y yo sé responderla, estaré encantado de responderles. Muchas gracias por su atención. Queria agradecer ao professor Carlos Lopes. Queria agradecer ao professor. Está dando para ouvir? Alô, 1, 2, 3. Bem, novamente, queria agradecer ao professor Carlos Lopes por sua participação. Muito obrigado. E foi um prazer poder ouvi-lo. Não sei se deu para sentir daí, mas todos estavam bastante atentos na sua palestra e tenho certeza que gostaram bastante. Muito obrigado. Queria informar a todos também que o professor Carlos Lopes tem um artigo traduzido para o português sobre o tema que acabou de falar, que está no livro Tecnologias Disruptivas e a Exploração do Trabalho Humano, o livro este que foi lançado aqui no evento. Né? Engraçado que o Dr. Paulo Coimbra me chamou aqui ao lado e disse: Ronaldo, como é que a gente faz para controlar o tempo dele? Se estourar, eu falei, é fácil, puxa a tomada. Né? O tempo dele é o mais fácil de controlar. Né? Tá. Olha, o professor Carlos Lopes passou o e-mail, quem quiser fazer perguntas depois, tá? carles.gorris@uab.cat. É isso? Então, Carles... É Carles, C-A-R-L-E-S, Carles.gorris, G-O-R-R-I-Z, carles.gorris, @UAB, Universidade Autônoma de Barcelona, .cat, C-A-T. Obrigado. E dando prosseguimento, vamos dar a palavra agora à professora Ana Frazão. A professora Ana Frazão é advogada, professora de Direito Civil e Comercial da Universidade de Brasília, foi conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
foi diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, especialista em Direito Econômico e Empresarial pela FGV, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília e doutora em Direito Comercial pela PUC de São Paulo. Então, agora, com vocês, a professora Ana Frazão. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de começar fazendo um cumprimento especial a todos aqui da mesa, fazer um agradecimento também pelo convite, e aí menciono especialmente o Dr. Bruno, doutora Ana Carolina. Enfim, foi um prazer muito grande poder estar com vocês aqui hoje, falando de um tema que eu considero tão relevante. E já que a ideia do painel era tentar trazer também alguns aportes do direito comparado, eu procurei trazer, nesse momento, algumas informações, algumas ideias que têm sido discutidas em vários países, que não se referem apenas a Uber, mas se referem, de uma maneira mais geral, ao que nós chamamos de novos modelos de negócio. Porque esses novos modelos, eles vêm suscitando uma série de desafios. São inúmeras as questões que podem surgir deles. É claro, e não discutimos, que esses novos modelos muitas vezes vêm acompanhados de muitas inovações, de eficiências, reduções de custos de transação, criam novos mercados, mas, ao mesmo tempo, junto com isso, vem também uma série de preocupações. Se estamos falando de um mercado regulado, vamos ter as preocupações típicas desses mercados regulados. Há inúmeras questões concorrenciais. Acabamos de ouvir aqui uma palestra que aborda esse tipo de questão. Mesmo no âmbito mais restrito de direito privado, é claro que, em geral, todos os ordenamentos permitem e reconhecem a autonomia privada. No nosso sistema, temos o princípio da atipicidade dos contratos, ou seja, valorizamos a criatividade empresarial, valorizamos que novos arranjos possam ser pensados e implementados, mas há limites. Basta lembrarmos que o nosso Código Civil fala que é nulo o contrato simulado, prevalecendo o contrato dissimulado. Basta lembrarmos que o nosso Código Civil também considera nulo todo contrato que tenha por objetivo fraudar leis imperativas. Não obstante, o meu foco aqui essa tarde não é nem de explorar esses aspectos, é de tratar do que eu chamo de áreas de regulação dura, que são áreas que lidam com interesses de vulneráveis ou com interesses difusos, e que, portanto, acabam apresentando uma série de preocupações em comum. Além do direito do trabalho, que é o nosso foco hoje, poderíamos mencionar também o direito do consumidor, direito ambiental, direito concorrencial e tantas outras. Para essas áreas, é muito importante que prevaleça o princípio da realidade. É muito importante encontrar uma forma de equacionamento entre poder e responsabilidade. É por isso que essas áreas vão olhar para esse tipo de contrato, para esses novos arranjos, com cuidados que são totalmente esperados. E, nesse sentido, eu vou querer dividir aqui minha apresentação em 2 blocos, procurando, num primeiro momento, explorar um pouco a questão das plataformas e algumas questões preliminares, por assim dizer, a esse debate, como a questão de economia do compartilhamento, como questão de disrupção, matchmaking, e, numa segunda oportunidade, então, voltar para a questão mais específica, portanto, a questão da intermediação do trabalho humano. Muitas vezes, esses novos negócios têm sido compreendidos, têm sido estudados sob esse grande guarda-chuva, economia do compartilhamento, economia colaborativa. E isso é um problema, porque até hoje não há realmente um conceito muito claro, não sabemos exatamente o que é isso. E a experiência, inclusive, tem nos mostrado que todas essas formas de interação entre diversos agentes pela internet, elas possibilitam formas muito distintas. É claro que é muito difícil a gente fazer uma sistematização de todos os modelos de negócios ou mesmo de interações que atualmente existem. Mas me parece muito importante, pelo menos, tentarmos aqui pensar em, no mínimo, 3 grupos, porque esses 3 grupos são muito diferentes. Num primeiro deles, essa interação é feita para o que eu chamo de finalidades não lucrativas, muitas vezes nem mesmo econômicas. Isso daria margem a atitudes altruísticas, solidarísticas, trocas de favores e inúmeras outras situações. Num segundo modelo, nós já vamos poder incorporar aí finalidades econômicas, mas sem a presença de um grande agente que organize
Ou seja, aqui estamos valorizando o protagonismo desses diversos agentes, o que, aliás, parece ser quase natural quando falamos em economia colaborativa do compartilhamento. Parece que estamos falando sempre de cidadãos absolutamente autônomos, independentes, que estão interagindo entre si. De fato, nesses dois primeiros modelos que eu mencionei, ou seja, se não há propriamente uma atividade econômica, se não há propriamente o protagonismo de um grande agente empresarial, pode ser que essa seja a regra. Pode ser, então, que essas interações aconteçam por meio de relações regidas, de fato, pelo direito civil ou mesmo pelo direito comercial, uma relação entre agentes empresariais. Porém, quando falamos de modelos de negócios que apresentam um protagonismo de um grande agente empresarial, que, de fato, não apenas coloca aqueles diversos agentes em contato, mas interfere diretamente, centraliza, muitas vezes protagoniza aquela interação, aí a situação já é muito diferente. Aqui nós já estamos dentro de um cenário em que não apenas é possível, como, aliás, é até provável, a existência de relações de trabalho e, portanto, trago toda essa discussão para que não nos não nos deixemos seduzir excessivamente por essa ideia de economia do compartilhamento, porque muitas vezes não há propriamente esse compartilhamento ou mesmo essa ideia de colaboração. Aliás, vários autores têm procurado mostrar que, dentro de toda essa multiplicidade de interações que a tecnologia nos possibilita, por incrível que pareça, tem prevalecido exatamente qual delas? A terceira. Ou seja, esses modelos que são protagonizados por grandes agentes empresariais. Vários autores, eu poderia citar aqui a Juliette Shore, que tem vários trabalhos nesse sentido, mostrando como, apesar dessa economia do compartilhamento poder nos levar para paradigmas totalmente novos, atualmente os modelos que observamos continuam baseados em trocas monetárias. O Robert Reich, por exemplo, chega a dizer que o que sobra para outros modelos que não esses, ainda baseados em trocas econômicas, seria uma economia do compartilhamento de sucata, considerando que os grandes agentes econômicos já exercem um grande domínio no que nós chamamos de economia do compartilhamento. Isso é interessante porque, muitas vezes, nesses negócios, nem há propriamente ociosidade de bens. Vimos hoje de manhã, inclusive, como algumas plataformas, inclusive, fazem intermediação de locação de veículos. Então, muitas vezes, não é propriamente um bem ocioso particular que está sendo aproveitado para uma outra destinação. Estamos falando de grandes agentes empresariais que atuam em mercados oligopolistas ou, dependendo do caso, até monopolistas, se oligopolistas, inclusive, com uma forte tendência para uma monopolização, de forma que essa cooperação, essa ideia talvez romanceada de um compartilhamento, pode ficar bastante comprometida. Outro ponto que eu acho interessante explorar é a ideia de disrupção. Muitas vezes, nós estamos aceitando muito facilmente essa ideia. É disruptivo. Primeiro, o que é realmente disrupção? Em que isso se diferencia da inovação? Quais são as consequências, então, da disrupção? Ora, o capitalismo, ele, de certa forma, já é preparado para lidar com a inovação. Essa discussão não é nova. Vários autores, Schumpeter, há muito tempo, já mostrava que a inovação era a mola propulsora do capitalismo, a ideia de destruição criativa. Então, o que exatamente temos de novo quando falamos em modelos de negócios disruptivos? Claro que, por trás dessa ideia, há realmente aquele pensamento de que estamos diante de algo quase que revolucionário. E aqui uma ideia subjacente perigosa. Algo tão revolucionário e tão diferente que tornaria totalmente inadequada a regulação já existente para aqueles negócios do mundo real. E, de fato, muitos desses negócios querem passar essa impressão até para poderem justificar legitimamente que não estão sujeitos às regulações já existentes. Acho que, no mínimo, precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Estamos aqui falando de disrupção, e a disrupção chega a ponto de afastar essa regulação das áreas duras, por assim dizer, como o direito do trabalho, o consumidor e tantas outras. Se a gente for consultar o que a literatura tem nos trazido, nós vamos ver que muitos autores questionam essa ideia de disrupção.
O Benkler, por exemplo, que é um autor que hoje é uma referência em negócios da internet, mostra que o mais revolucionário desse processo foi a internet em si, que não seria nem datado a gente continuar entendendo que esse, sim, foi o grande aspecto revolucionário desse processo. Aliás, ao propor o que ele acha que aí sim poderia ser algo disruptivo, que ele chama de Networked Information Economy, ele mesmo deixa claro que essa nova economia revolucionária, porque ela não é baseada mais na lógica de mercado e nem na lógica da propriedade. Ele é um autor que entende que temos, pelo menos, o potencial de evoluir para um estado em que trocas e interações não sejam mais baseadas no pressuposto econômico do alto interesse, que a cooperação pode chegar a um tal ponto que mude totalmente a nossa forma de ver o mundo e de interagir com o outro. Mas, obviamente, não é disso que falamos quando estamos diante de modelos de negócio com grandes agentes empresariais que podem, claro, estar adotando outras tecnologias, mas que continuam se baseando na ideia de mercado, portanto, de lucro, e modelos de negócios que, do ponto de vista dos seus propósitos, não se diferenciam essencialmente dos negócios do mundo real. Nem mesmo essa ideia de matchmaking, para muitos, parece também disruptiva. É claro que a tecnologia ela facilita, ela potencializa esse matchmaking, mas vamos poder ter uma série de reservas ao entender que esse matchmaking, que é algo intrínseco a essas plataformas, seria realmente algo disruptivo a ponto de afastar regulações duras, portanto, regulações que protegem ou vulneráveis ou interesses difusos. E aqui a gente entra já num tema específico do nosso painel, as plataformas. Aí sim, nós já temos vários autores dizendo que talvez esse seja um aspecto de muita inovação, não necessariamente disrupção, mas de muita inovação, considerando a potencialidade de comunicação e interação que essas plataformas acabam abrindo para a humanidade. Claro que, além de matchmaking, elas têm diversas outras finalidades, que vão desde formar casais, né, as plataformas de namoro, muitos devem saber, até mesmo celebrar negócios. Hoje já há até um certo esforço de alguns autores para tentar sistematizar e dar um pouco mais de coerência a essas plataformas. Então, a gente poderia imaginar que teríamos plataformas de serviços, como Uber, como Airbnb, plataformas de produtos, como eBay, como Amazon, plataformas de pagamento, plataformas de investimento, plataformas de networking, como o próprio Facebook, LinkedIn, Tinder, Twitter, plataformas de comunicação, WhatsApp, Skype, Snapchat, Dropbox e tantas outras. E por que é interessante a gente tentar ver a realidade a partir também de uma perspectiva mais macro? Para a gente ver que essas plataformas elas não são homogêneas. Elas possibilitam diversas formas de interação. Em muitos casos, os papéis dos sujeitos podem ser consideravelmente alterados. Será que aquele sujeito que, de maneira recorrente, de maneira habitual, cede lá 2, 3 quartos da sua casa para o Airbnb, que faz isso sempre, que, além de tudo, oferece um café da manhã, serviço de roupas e etc., ele é ou não empresário? Ou seja, vejam que, em várias situações, há uma reconfiguração de papéis e, às vezes, até uma mistura de papéis. Mas, em outras, não. E isso é importante porque é muito difícil a gente analisar esses modelos de negócios a partir de uma visão totalmente a priorística. Me parece que é muito importante aqui analisarmos a realidade com cuidado e evitar qualquer tipo de posição a priorística ou maniqueísta. Uma coisa é certa, quando olhamos hoje o que chamamos, seja de economia disruptiva, do compartilhamento ou colaborativa, nós vamos ver um cenário que é dominado por grandes negócios. Empresas que têm um grande valor de mercado, que atuam em mercados, como eu disse, extremamente concentrados e que, além de suas atividades fim, exercem também inúmeras outras atividades, sem que, muitas vezes, os consumidores nem mesmo percebam. A maioria delas é capaz de coletar, por exemplo, uma grande quantidade de dados do consumidor, negociar com esses dados,
A maioria dela pode se utilizar dos contatos que tem também com o consumidor para tentar influenciar opiniões e tantos outros aspectos. Mas o que temos visto aí como realidade são grandes negócios. E me parece que é sob essa perspectiva que eles devem ser analisados. Vamos, então, passar agora para a questão da intermediação do trabalho humano a partir dessas plataformas. Claro que falamos aqui de Uber, Cabify e tantas outras, mas a ideia é realmente tentar, dentro do possível, não levar o raciocínio para nenhum caso absolutamente concreto. Temos aqui, se é realmente um caso de economia compartilhada, aquela economia do compartilhamento de uma terceira categoria, protagonizada, organizada por um grande agente empresarial, portanto, um modelo de negócios no qual nós não podemos afastar de forma alguma a possibilidade de relações de trabalho. Existiria aí uma disrupção? Bom, isso aí é extremamente discutível. É claro que o modelo de negócios é um modelo que propõe inovações. Ana Carolina já mostrou isso aqui, até uma ideia de que as pessoas nem precisem de carros no futuro. Vamos até poder imaginar que isso não são apenas especulações, possam ser projeções concretas e reais para o futuro. Mas, no mínimo, é bastante duvidoso considerar um serviço como esse como um serviço de mera intermediação. Até do ponto de vista da ótica empresarial, há vários aspectos que procuram mostrar que, sim, há uma interferência direta sobre o mercado de transporte. Em primeiro lugar, uma padronização do serviço, tanto que o consumidor vê o serviço Uber e não propriamente o serviço do transportador que ele contrata. A questão do total controle dos dados, tanto dos usuários como dos supostos colaboradores. A questão da precificação, que também é um aspecto fundamental para caracterizar a atividade empresarial. Então, sem querer entrar especificamente no caso da Uber, mas já entrando um pouco, vários desses aspectos estão presentes em algumas decisões recentes, como aquela famosa do Reino Unido, muitos de nós já tivemos oportunidade de lê-la, que reconheceram aí o vínculo de trabalho. E é muito importante fazer essa diferenciação. Muitas vezes, esses modelos de negócio querem mostrar que eles são semelhantes a, por exemplo, uma plataforma como o Mercado Livre, mas não são. Porque no Mercado Livre as pessoas contratam se quiserem, quando quiserem e como quiserem. Não é o que acontece numa situação como essa. Então, isso já mostra que estamos aqui diante de uma situação bastante diferente. Por outro lado, também não resolve a situação dizer simplesmente que, bom, como a plataforma simplesmente faz a intermediação, o problema está resolvido. Ela não tem nenhuma interferência na atividade final. Isso simplificaria por demais a organização empresarial na atualidade. Hoje, em um contexto de fragmentação e desverticalização das empresas, cada vez mais se estuda em que medida agentes econômicos que estão interligados por vínculos contratuais não poderiam ser considerados, conforme o caso, uma só empresa. É essa discussão que move grupos contratuais, é essa discussão que move networks e redes contratuais e tantas outras. Até do ponto de vista concorrencial, hoje já se tem a ideia que, principalmente em mercados de alta tecnologia, tão importante quanto segmentar mercados é reconectá-los funcionalmente. Ou seja, ainda que eu admitisse que uma plataforma como essa, se eu tivesse como atividade a intermediação, como essa intermediação não tem nenhum sentido descolada do mercado final, que é a prestação de serviços de transporte, é claro que esse link econômico precisa, de alguma maneira, se refletir, talvez, em uma alocação de responsabilidades. Todos os autores que têm trabalhado hoje a ideia de empresa a partir de vínculos contratuais têm ressaltado o cuidado que juristas e economistas precisam ter com essas relações, sob pena de estarem legitimando o que eles chamam de uma irresponsabilidade organizada. Portanto, seja partindo-se da premissa de que a plataforma só exerce atividade de intermediação, seja partindo da premissa de que ela exerce também atividade de transporte, em qualquer dessas perspectivas, há muito terreno a ser explorado
não apenas do ponto de vista da existência ou não de relações de trabalho subordinado, como também da existência de responsabilidade desse grande agente. E, obviamente, que nessa situação não dá simplesmente para dizer, bom, mas se reconhecermos o vínculo de trabalho, acaba toda a racionalidade do modelo econômico. Ah, mas se eu tiver que proteger o consumidor, ou então aplicar o CDC para a cadeia de contratos, então também o modelo de negócios deixa de existir. O professor Carlos acabou de nos dar uma excelente palestra falando de violações diretas à lei, mas alguns autores têm procurado ver essas plataformas a partir de uma perspectiva mais sutil. É o que eles chamam de empreendedorismo evasivo, ou seja, é a ideia de que não necessariamente esses negócios violam ou pretendem violar diretamente a lei, mas muitas vezes se utilizam de brechas da lei para tentar driblar a lei. Mas uma coisa é certa, seja se a violação é direta, seja se essa violação é mais sutil, não pode haver eficiência ou redução de custos de transação apenas às custas de descumprimento de regulações de área dura. Os consumidores podem ficar irritados porque o serviço vai ficar mais caro se reconhecido o vínculo trabalhista? Sem dúvida nenhuma que isso é uma possibilidade. Mas aí é a própria Constituição Federal, no seu artigo 170, que, ao elencar todos os princípios da ordem econômica, exige que encontremos aí um equilíbrio entre livre iniciativa, proteção do consumidor e valorização social do trabalho, que vem, inclusive, no caput do artigo 170. Portanto, não tenho a menor dúvida, ao analisar esses aplicativos e essas plataformas, que, em primeiro lugar, não há nenhuma incompatibilidade com a relação de trabalho subordinado. Pelo contrário, ela é possível, ela é provável, o que não quer dizer que ela sempre acontecerá. Já estou recebendo aqui meu cartão amarelo, mas já estou caminhando para a conclusão. Como eu disse, eu acho muito complicado termos conclusões a priorísticas a respeito de modelos de negócio que podem ser tão plásticos e variáveis. Mas, ao mesmo tempo, o direito do trabalho, como, de resto, as áreas de regulação dura, estão preparados para lidar com isso. Trabalho subordinado é também um conceito jurídico e econômico plástico, exatamente para que possa ser adaptado a diferentes contextos e a diferentes realidades. Portanto, até por não ser da área de direito do trabalho, teria uma dificuldade de, a prioristicamente, dizer sempre a relação de trabalho ou não há. Talvez, se eu tiver uma hipótese de uma pessoa que esteja utilizando o seu carro só no final de semana, de uma maneira absolutamente eventual, em um primeiro olhar, eu tenderia a afastar aí o caráter não eventual. Porém, em vários outros casos, esse requisito da relação de trabalho subordinado pode estar presente, o que, ao meu ver, se agrava ainda mais se aquele prestador prestar esse serviço de uma maneira exclusiva. Por fim, então, já concluindo, acho que a finalidade da minha exposição aqui foi tentar trazer um pouco do que tenho pesquisado, claro que com um foco maior de direito comercial e direito econômico, sobre esses diversos modelos de negócio, porque, de fato, não me convencem argumentos como economia do compartilhamento, disrupção, matchmaking, situações absolutamente novas que, por si só, tornariam imprestáveis as áreas de regulação já existentes. Eu acho que, pelo contrário, acho que todo esforço a ser feito agora é com muita humildade, com muito cuidado, é claro, mas tentar entender esses modelos para que, presentes as características, seja do trabalho subordinado, no caso da CLT, seja da relação de consumo, no caso do Código de Defesa do Consumidor, e o mesmo raciocínio se aplicando a todas as áreas de regulação dura, que seja, então, aplicável à regra da regulação dura. O que não podemos deixar é que, a pretexto de valorização da autonomia privada, em última análise, a gente deixe de cumprir questões que, além de previstas na lei, ao meu ver, decorrem diretamente da nossa Constituição Federal, especificamente do artigo 170. Agradeço muito a atenção, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Bem, gostaria de parabenizar a professora Ana Frazão, brilhante manifestação, agradecer a sua participação. E, desde já, passar a palavra ao professor Fabrício Bettini
Pascopólido. Isso? Pascopolido. Obrigado. Professor Fabrício, ele é professor adjunto de Direito Internacional da Faculdade de Direito da UFMG, coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, doutor pela USP e mestre pela Università dello Studio de Torino. Correto? Torino. A grafia ficou ruim. Torino. Então, passo a palavra ao professor Fabrício. Obrigado. Obrigado a todos e a todas pela presença, desde já saudando aos presentes. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite formulado pela Ordem dos Advogados e pela Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. E, sem dúvida, para mim, é uma grande alegria poder compartilhar a mesa e essa plateia tão rica com pessoas que se dedicam aos temas do direito do trabalho, novas tecnologias, e também rever colegas, alunos, cumprimentando a professora Adriana Sena, que, além de grande amiga, colega do programa de pós-graduação da Universidade de Minas Gerais. E eu penso que esse tema, na verdade, ele ressurge como uma necessidade de pensar o direito e as novas tecnologias a partir de contextos. E, muitas vezes, nós deixamos de nos perguntar a respeito da importância desses contextos sociais no campo do direito. Creio que a apresentação feita pela professora Ana Frazão, na excepcional provocação a respeito de como as tecnologias disruptivas, me desculpem, no direito, não poderiam afastar um debate que é essencial a toda a atuação, a prática, a justificativa final do direito, que é uma reconciliação entre questões de poder, responsabilidade e justiça. E isso me parece que não é um debate meramente do ponto de vista técnico ou legal, que tenha que ser o protagonista das discussões sobre esse tema, mas sim apenas um coadjuvante, porque as questões centrais estão em torno dos problemas relacionados a um debate moral mais amplo, de como as tecnologias disruptivas nos modelos de negócio, na contratação, nas relações laborais, levam a uma ideia que tem sido persistentemente invocada nos dias de hoje, da desintermediação, da exoneração, da irresponsabilidade. E isso, no fundo, afeta todo o equilíbrio nas relações sociais, e especificamente no campo do trabalho, para os quais existe uma expectativa de proteção social. E, com essa provocação, eu gostaria de fazer a análise sobre o ponto de vista do direito internacional, especificamente o campo do direito internacional privado e as relações do direito do trabalho nas plataformas tecnológicas. Eu não gostaria de me prender no ponto específico de discussão a respeito das classificações, enquadramentos, natureza jurídica das plataformas de intermediação no trabalho, porque eu acredito que, nas últimas apresentações, todos os presentes já tiveram a oportunidade de ouvir dos palestrantes um pouco dessa observação. O que eu gostaria, na verdade, é chamar a atenção para o contexto mais amplo, em que o trabalho humano é explorado nessas condicionantes e, acima de tudo, entender um pouco melhor do problema da transnacionalização, hoje enfrentada, dos serviços de tecnologia de comunicação e informação. E como, nesse contexto mais amplo de transnacionalização, ou seja, quando esse contexto de prestação de serviços, de realização do trabalho, se expande para além das fronteiras de um determinado Estado. E de que maneira essa expansão para além de fronteiras acaba levando a um contexto em que o direito internacional do trabalho, o direito internacional privado do trabalho, uma área praticamente esquecida, a não ser por uma lembrança, pelo menos na prática do direito do trabalho no Brasil, da súmula 207, então cancelada pelo TST, vem ressurgir, vem animar um pouco essa discussão dentro do contexto das novas tecnologias. E eu vou chegar nesse ponto no momento adequado. Para caminhar nessa nossa análise, eu gostaria, então, de falar sobre 3 modelos de estudo que eu proponho para essa discussão. E justificar esses 3 modelos de estudo, porque eles já vêm em conexão com o meu trabalho na academia e, previamente, na advocacia internacionalista, e que mostraram para mim várias dessas percepções a respeito da relação do direito internacional e o direito do trabalho, e como que essas questões vão se envolver, do ponto de vista da regulação pública internacional, na Organização Internacional do Trabalho, e das questões que dizem respeito aos
as relações do direito do trabalho individual e coletivo. Então, esse campo é muito rico para ser explorado, sobretudo na atualidade das questões envolvendo as tecnologias da comunicação e informação. E como que esses modelos de estudo podem ser endereçados? Eu poderia tratar de 3 exemplos na atualidade. Eu poderia falar da China, da Índia e do Canadá. 3 países com situações referenciais, condições culturais, sociais, econômicas, históricas absolutamente distintos. E eles nos mostram exatamente qual é e qual tem sido a lógica, a narrativa no próprio direito internacional do trabalho, pela Organização Internacional do Trabalho, pela OCDE, Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, na conformação de uma regulação transnacional para o trabalho intermediário pelas plataformas de tecnologias, como 2 exemplos fundamentais que dizem respeito tanto pelo ponto de vista da terceirização e do recrutamento de mão de obra para atuar nesse segmento específico da indústria, então um pouco mais amplamente considerado, da indústria de serviços e bens das tecnologias de comunicação e informação, e, do outro lado, as questões de prestação de serviços e realização de teletrabalho em escala transnacional, a ponto de chegarmos a um próprio modelo, um conceito que se adapta a essa realidade narrativa, ou seja, tentar validar essa ideia de que essas formas de trabalho intermediado por essas plataformas, a respeito, por exemplo, do teletrabalho, ou de outras plataformas de realização e não de intermediação do trabalho humano pelas tecnologias, dentro do contexto dos direitos nacionais. Isso vindo por uma ideia de transposição de modelos, de realidades regulatórias, vindo dessas organizações, sobretudo não por meio de leis nacionais ou de códigos, mas sim por leis modelos, recomendações, códigos de boas práticas, códigos de conduta, e que levam uma narrativa própria como instrumentos que aparentemente não têm força vinculante, mas eles influenciam os legisladores nacionais a transformar a realidade legislativa dos seus países, no primeiro ponto, e influenciam também os juízes nas decisões judiciais a respeito dessas relações. Então, é muito importante observar esse cenário, porque a professora Ana muito bem destacou a problemática da eu vou usar, interferência nas relações reguladas pelas áreas duras do direito. E essa observação é muito precisa, porque ela passa pela consideração das relações de trabalho, relações de consumo, as relações do meio ambiente, os direitos humanos, que seriam, num dado momento, intocáveis nessa regulação. E isso se demonstra exatamente nesses 3 modelos de análise, passando pela Índia, e de perguntarmos por que a Índia, na atualidade, tem grande atenção no contexto das plataformas de contratação e intermediação do trabalho humano, sobretudo nas redes de terceirização e da chamada terceirização transnacional, ou Transnational Cross-Border Outsourcing, ou seja, buscar exatamente nos mercados laborais da Índia a realização desse trabalho por meio de contratos de terceirização. Por quê? Porque essa realidade da Índia permite que muitas empresas, sobretudo atuantes no segmento de tecnologia, desloquem a sua plataforma de produção e de prestação de serviços para esses países em especial. Primeiro, porque existe uma própria narrativa, tanto da economia, e aí no contexto, sobretudo, de estudos da OCDE, de que essas cadeias de valor são favorecidas tanto pela maximização de resultados, reduções de custo de transação, menor proteção social do trabalho, condições de trabalho, muitas vezes, que se tornam compensadas pela existente pressão tributária e eventuais obstáculos burocráticos enfrentados pelas empresas e prestadoras de serviços e terceirizadas. O que significa que, muitas vezes, grandes empresas atuantes no segmento de tecnologias, que, em vários países, sobretudo naqueles em que estão sediadas, ocupam não só posições em concentração econômica nos mercados relevantes em que atuam, como também essa facilidade, como num piscar de olhos, para deslocar as plataformas de produção e de prestação de serviços para esses paraísos laborais. Essa expressão dos paraísos laborais vem no sentido de países, de jurisdições que contam com menor proteção às relações de trabalho.
E essa menor proteção das relações de trabalho, pelo baixo custo de proteção, baixo custo do trabalhador, por si só compensariam outras pressões, como, por exemplo, no campo tributário, ou mesmo os obstáculos burocráticos, a respeito de países, por exemplo, que enfrentam problemas administrativos e também corrupção nos seus respectivos sistemas adjudicatórios e de administração. Então, o que significa? Busca-se essa jurisdição porque a proteção social é menor e, por isso, essa proteção social, sendo menor em matéria trabalhista, ou mesmo consumidor, ou direitos humanos, já seria suficiente para compensar qualquer pressão tributária ou dos obstáculos ou entraves burocráticos normalmente observados pelas empresas ao fazerem negócios nesses ambientes. Então, existe essa pressão muito grande. E a Índia, pelo fato de grandes empresas de tecnologia serem as empresas que hoje contratam prestadores de serviços indianos para operar nos serviços de consultoria, de pós-venda, os call centers de grandes empresas de tecnologia, de negócios, empresas de auditoria contábil, que hoje se localizam justamente na Índia. E essas questões têm chamado a atenção da comunidade internacional para os problemas laborais que elas levantam do ponto de vista do direito internacional e, especificamente, do direito internacional do trabalho. Quando, para essa área, muitas vezes esquecida na própria prática do direito, em que se é necessário questionar a respeito de qual jurisdição deve ser acionada para aqueles casos serem solucionados, ou que questões de lei aplicável, as leis que vão regular os contratos individuais de trabalho, os contratos de prestação de serviços, nesses contextos especificamente considerados. E da decisão de jurisdição e da decisão de lei aplicável, existem consequências relevantes para o nível da proteção social às relações de trabalho que são, então, desenvolvidas nesses contextos. Nós temos que pensar um pouco mais além da realidade do enquadramento das categorias para esses efeitos ou consequências de como o direito é visto, operado, aplicado nesses contextos em que a intermediação e a exoneração de responsabilidades imperam. E isso talvez seja crucial num debate como é o travado hoje na atualidade. A China, por exemplo, tem sido pressionada enormemente pelas organizações, especialmente pela Organização Mundial do Comércio e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para elevar o seu padrão de prestação de serviços na área das tecnologias de informação e comunicação. Porque, ao contrário da mão de obra indiana, a mão de obra chinesa não conta com uma vantagem comparativa, que seria exatamente o domínio do idioma inglês, que muitas vezes é utilizado por essas empresas como o idioma global para a realização e a prestação dos serviços e do trabalho nesse contexto das empresas de tecnologia. E isso faz com que exista essa pressão cada vez mais frequente sobre a necessidade dos chineses e da mão de obra chinesa se habilitar, se formar no sentido de uma cultura para a prestação de serviços transnacional. E isso tem sido observado nos estudos, sobretudo da OCDE, que informam essa narrativa também a respeito da aplicação do trabalho transnacional, ou seja, da prestação de trabalho em plataformas deslocalizadas para essas empresas de tecnologia e comunicação. Entrando exatamente nos serviços que são habilitados para essa modalidade, na China, por exemplo, a necessidade que tem sido observada do Estado chinês em capacitar os seus cidadãos, os seus chineses, no idioma e na formação universitária, em língua inglesa, para que esses profissionais sejam os profissionais, então, recrutados e exerçam o trabalho nesses campos, nesses segmentos da indústria das tecnologias de comunicação e informação. O que significa que o futuro, daqueles que desenvolverão as plataformas de intermediação do trabalho, serão os chineses, como têm sido os indianos, nesse contexto de transição das relações tecnológicas, ou a mudança tecnológica aplicada a esse quadro. E o Canadá, que responde hoje por um interessante exemplo de contratação transnacional das plataformas de intermediação do trabalho, seja por teletrabalho, ou seja, os softwares que têm essa utilidade, essa aplicação, como também
por aqueles programas de computador que hoje fazem com que o trabalho de determinadas empresas, grandes empresas multinacionais sediadas nos Estados Unidos, deixem de ser realizado nos Estados Unidos para que o sejam no Canadá. Porque também o Canadá conta com uma vantagem, que é aquela da capacitação profissional de muitos dos que vão atuar nessas áreas e estão contratados a milhas, às vezes muito próximos, mas num país, num estado diferente, que também conta com incentivos para que essa mão de obra seja recrutada e que esse trabalho seja ali exercido. Por que eu dei esses exemplos variados, né? E o Canadá como uma forma de provocar, até pela proximidade dos Estados Unidos. Eu estou falando que muitas dessas empresas cujo capital, majoritariamente, é capital estadunidense, mas tem atividade toda deslocalizada fora do território dos Estados Unidos, né? O que gera, inclusive, pressões sociais e políticas para que uma mudança conservadora no cenário político americano fosse, então, estabelecida com a eleição do republicano Donald Trump. Ou seja, uma das próprias campanhas, ou melhor, retórica de campanha do candidato, então, hoje eleito, Donald Trump, era exatamente uma dessas, ou seja, as empresas norte-americanas que evadiram, ou seja, que deslocaram as suas plataformas de produção e prestação de serviços para outros países, inclusive as grandes empresas de tecnologia. E isso faz com que nós resgatemos um pouco um debate importante a respeito de como o direito internacional e o direito internacional privado, em especial, vai trabalhar e vai atuar nesse sentido, ou sejam, questões que entram em consideração, e uma delas, a propósito dessa provocação que eu gostaria de fazer, é a própria narrativa que tem sido construída, ou seja, toda a argumentação teórica nos documentos, nas decisões e já experimentos legislativos em determinados países a respeito do teletrabalho e do trabalho telemático propriamente considerado por meio das plataformas. Para que nós tenhamos uma dimensão dessa realidade, a discussão tem sido travada desde 2005, quando os primeiros documentos foram sendo produzidos pela OIT, eles foram ajustando um pouco a forma como os direitos nacionais vão legislando sobre o tema, mas o fato é que muitas dessas propostas formuladas em sede internacional, ou seja, vindo de uma organização internacional e afetando os direitos nacionais, ou seja, de organizações para estados, são propostas que visam exatamente modificar, até no direito internacional privado, as velhas regras de conexão que determinam, por exemplo, a lei aplicável aos contratos internacionais do trabalho, porque, no fundo, o que vai embasar toda essa relação em torno da deslocalização das plataformas, da realização ou prestação de serviços no estrangeiro por nacionais, muitas vezes recrutados em determinados estados, é justamente a própria determinação do direito aplicável àquelas relações. E isso é feito graças a essa técnica que o próprio direito internacional privado nos oferece para a determinação da lei aplicável aos contratos. Poderia parecer um tema absolutamente empoeirado, mas não é. Por quê? Porque nós percebemos a própria mudança dentro da prática dos tribunais e mesmo nessa área especificamente, da regra que trabalhava noções de territorialidade do contrato ou fora do contrato para regras que evoluíam para a ideia da lei mais favorável ao trabalhador. Agora, há um retrocesso nessa narrativa feita até em sede de uma organização internacional, porque ela busca transigir a respeito dessa regra formulada jurisprudencialmente, que depois foi para muitas das leis nacionais, inclusive o regulamento Roma I na União Europeia, determinando a lei aplicável aos contratos de trabalho, e que vai exatamente na contramão da própria essência do direito internacional privado, nessa busca de equilíbrio de justiça material para determinadas relações que necessitam proteção social. Porque se nós parássemos apenas para discutir questões técnicas de jurisdição, onde acionar, que lei aplicar ou como executar uma sentença, nós não chegaríamos a esse refinamento, a essa sofisticação do próprio direito internacional para oferecer também soluções consentâneas com a justiça social tão necessária para o objetivo de proteção social do trabalho. Já que a própria Constituição de 88 reconhece o valor social do trabalho e
toda uma narrativa em torno da justiça social, das relações laborais. Então, até para os tribunais brasileiros, em matéria laboral, essas questões que são enfrentadas em litígios com elementos de internacionalidade ou litígios transnacionais do direito do trabalho, a respeito, por exemplo, do recrutamento transnacional feito por empresas brasileiras, construtoras, petroleiras, mineradoras, com atuação e prestação de serviços fora do Brasil, e que retoma um pouco essa discussão nos tribunais brasileiros, ou mesmo daqueles litígios envolvendo as relações de trabalho a bordo de navios e navios e embarcações, sobretudo naquelas hipóteses do abandeiramento de conveniência, que faz com que a lei de regência daquele navio e das relações de trabalho acabam sendo menos protetivas para a proteção do trabalhador nessas condições. E isso tudo é interessante porque são modelos de análise que nos permitem refletir a respeito dos problemas no campo disruptivo das tecnologias. E exatamente sobre essa esteira que eu gostaria de pensar e trabalhar com mais criticidade no futuro. O tema me levaria, penso, praticamente um semestre de estudo, mas eu digo a vocês que uma coisa, o direito internacional do trabalho e o direito do trabalho, o direito material, acabam me ensinando, que foi exatamente a forma de buscar esse equilíbrio entre a responsabilidade e a proteção social nas relações de trabalho. E eu acho que, do ponto de vista da regulação, o problema em torno da intermediação, da exoneração de responsabilidade, dos modelos disruptivos da tecnologia, é que justamente vão mostrar como o direito não poderia se subverter a essa lógica meramente racional, sem nenhuma aplicação concreta nas relações que o direito busca tutelar. Então, creio que esses sejam os principais problemas que nós passaremos a enfrentar no futuro do ponto de vista do direito internacional do trabalho, especificamente na relação com o direito internacional privado. E eu convido exatamente a todos a verificar o quanto, nessas organizações, o tema tem sido discutido. Por quê? Porque, a partir dela, essas narrativas internacionais vão sendo domesticadas ou internalizadas nos direitos nacionais, o que afeta tanto a legislação quanto também a resolução dos litígios pelos tribunais. Bom, senhores e senhoras, eu agradeço muito a paciência e fico feliz por essa participação. Obrigado. Queria agradecer ao professor Fabrício pela sua brilhante manifestação e, desde já, passar a palavra para a professora Viridiana Dias, coordenadora do doutorado da Universidade de Buenos Aires. Sí. Professora Viridiana Dias, com a palavra. Muchas gracias. Quería también iniciar esta última intervención, creo, en la mesa, agradeciendo muy especialmente esta invitación. Mi primera vez en Belo Horizonte y estoy muy contenta y muy sorprendida por el evento que ha organizado la AMAT y la OAB, en cuanto que la temática es realmente novedosa, al punto que en mi país, en la Argentina, prácticamente no hay nada de material, salvo un solo artículo que he localizado justamente en mi búsqueda antes de venir para acá, con lo cual, además, la publicación que se ha hecho a propósito de este congreso realmente es para nosotros, para la Argentina y para la región, constituye un paso muy importante en la discusión tan difícil que estamos viendo y estamos desarrollando en estos días. De lo cual yo, para hacer como una pequeña síntesis y ahora empezar con algunas cosas de las que preparé, porque realmente todo lo que se ha dicho supera muchísimo lo que el planteo panorámico que yo había hecho.
pero digamos que rescatando un poco lo que venimos escuchando y hablando, me parece que hay una cierta mayoría en la opinión acerca de el carácter subordinado, si bien con una subordinación de alguna manera distinta y que de alguna manera hay que rediscutir conceptualmente, jurisprudencialmente, del trabajo en las plataformas electrónicas. Y poniendo, bueno, como caso paradigmático Uber, del cual, bueno, no quisiera volver a hablar porque creo que ya han escuchado mucho y además las últimas intervenciones han sido particularmente detalladas porque hemos visto documentación con testimonios de los propios conductores acerca de cuáles son las reglas reales que se están manejando y que distan mucho de la economía colaborativa, según me parece que nos parece a todos. Entonces, ahí ya diríamos que hay un primer punto de arranque, de un cierto consenso en torno a una nueva forma de subordinación y frente a ella tenemos el gran problema de la intervención. Cómo intervenimos en estas nuevas figuras que hay subordinación y hay una gran necesidad de protección, pero a su vez hay dificultades reforzadas para poderlas llevar a un terreno de un equilibrio en los negocios y en las relaciones humanas. Y ahí también hemos escuchado los distintos approach, las distintas formas de acercamiento que podríamos tener, que una viene de dejar las cosas como están, esperando que el surgimiento de los conflictos laborales individuales en los tribunales vaya arrojando nuevos parámetros y una cierta argumentación, un cierto elenco de argumentos con los cuales luego va a ir también construyendo la doctrina y entonces de lo particular en algún momento poder ir hacia una mayor generalidad desde una jurisprudencia vinculante, como es el caso de las posibilidades que tienen en Brasil, no es el caso de la Argentina, que no se maneja con fallos que unifican jurisprudencia prácticamente, no tenemos esas herramientas, no tenemos casación laboral, y el último tribunal, el Tribunal Superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es propiamente dicho un tribunal constitucional, si bien es el último intérprete de la Constitución y por supuesto es el intérprete más importante desde el punto de vista institucional y su proyección hacia los tribunales inferiores en cuanto a su seguimiento y en cuanto a la relevancia de sus opiniones. Pero también tenemos un cierto caos jurisprudencial y judicial institucional porque el control de constitucionalidad es difuso, es caso por caso, y entonces hemos tenido, por ejemplo, recientemente un ejemplo de un fuerte repudio social a una decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a temas de derechos humanos, y en el cual lo que primero se decía era, bueno, pero eso es para el caso concreto, porque no es jurídicamente vinculante para el resto de los casos en los tribunales. Entonces, esa es una vertiente, digamos, de construcción de regulación que quizás en Brasil pueda tener mayores posibilidades
que en la Argentina, en el cual quedamos siempre con las opiniones divididas y no llegamos a un criterio general. Y otras posibilidades tienen que ver con la intervención heterónoma ya específica vía legislación. Y ahí tenemos las opiniones que hemos escuchado del profesor español, por ejemplo, cuyo artículo yo había conseguido en Buenos Aires y me había gustado mucho, de ayer, que lamentablemente no se pudo aprovechar tanto por cuestiones técnicas, pero él está proponiendo una regulación especial, por supuesto desde el reconocimiento de la laboralidad del vínculo, pero con adaptaciones, o sea, no saliéndose de la aplicación en bloque y de la regulación binaria que tenemos actualmente. Esa es una alternativa que en definitiva está todavía absolutamente en un estado muy inicial, muy embrionario, porque tiene que primero madurar socialmente, jurídicamente, los contornos de la figura para poder llegar a una regulación de ese tipo, si bien, por supuesto, en España también hay como un contexto un poco más favorable a ese tipo de soluciones, porque ellos han tenido una creación de una figura intermedia, los TRADE, que son las figuras de los autónomos económicamente dependientes, pero que ha dado escasos resultados en la práctica. Entonces habría que ir a otra figura distinta, pero con ese grado de especialidad. Y la otra alternativa es una inclusión legislativa, pero dentro del régimen general, con una aplicación en bloque de toda la normativa. Y eso tenemos que la normativa en general es bastante refractaria a la propia palabra intermediación. O sea, históricamente la regulación laboral siempre fue crítica de la intermediación. Entonces tendríamos que ver si vamos a considerar estas intermediaciones electrónicas distintas de las intermediaciones que tenemos actualmente, como que siempre han sido prohibidas, que siempre han sido consideradas fraudulentas y a la cual hubo grandes discusiones en la OIT y en la doctrina, etcétera, acerca de si podíamos y en qué condiciones aceptar la intermediación, que finalmente está aceptada prácticamente a nivel mundial, de las agencias de servicios eventuales, que es la intermediación que tenemos actualmente legitimada, con condiciones muy estrechas que no se cumplen. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión. Y finalmente quería referir, aunque ahora voy a intentar pasar un poquito de la presentación, a la OIT, qué instrumentos nos está dando o qué perspectivas podemos esperar de la OIT a nivel institucional, más allá de que está generando material y discusiones porque está preparando a propósito del segundo centenario, o sea, del bicentenario que se va a cumplir en el 2019, o sea, dentro de 2 años se cumplen 200 años de su creación y están en un trabajo de discusión sobre el futuro del trabajo que comprende justamente estas nuevas formas y estos nuevos negocios. Pero lo cierto es que si vamos a rescatar un antecedente
cercano a esto en la OIT, tenemos que remontarnos a la recomendación 198 del año 2006. Esa recomendación es famosa porque es lo que se pudo hacer frente al fracaso del convenio que se intentó sobre trabajo en régimen de subcontratación, que en 1999 fracasó la conferencia en la cual se lo tenía que adoptar. Y fue el único caso en toda la historia de la OIT en que se fracasó llegando a esa instancia ya de emisión de un convenio internacional. Esto fue a propósito de la preocupación que viene evidenciando la OIT desde la década del 90 en relación a las relaciones triangulares o multipartes que hace referencia a la tercerización y la intermediación tradicional. Entonces se quiso llegar a un instrumento, pero las posturas totalmente contrarias de la parte empresaria impidieron llegar a ese instrumento, a partir de lo cual se siguió en la intención y finalmente se llega en el 2006 a la recomendación sobre la relación de trabajo. Esa recomendación justamente tiene en mira las figuras atípicas que han tenido un crecimiento notable. Por supuesto, esto que estamos hablando acá también puede ser incluido tanto dentro de las figuras atípicas como también dentro de la economía informal, si los tomamos como trabajadores no reconocidos. Entonces, tenemos ahí varios instrumentos y varias categorías que estarían pudiendo recibir a estos trabajadores autónomos de estas plataformas electrónicas. Y esa recomendación 198 tiene también la característica, si bien es interesante en cuanto que por un lado rescata para la tarea del encuadre de una relación con elementos atípicos o no reconocida, pone en primer término el principio de primacía de la realidad y luego hace un desglose de los famosos indicios. Y dentro de esos indicios lo interesante es que no solo están los jurídicos, de los cuales tanto se ha hablado en relación al control, órdenes, etcétera, sino que también hay un reconocimiento y una enumeración dentro de la propia recomendación de indicios de la faceta económica o de la llamada subordinación económica que apuntan hacia lo organizativo, hacia los temas de remuneración y de los cuales todo lo que vimos acá tiene mucha cercanía con esos aspectos, con lo cual esta recomendación 198 nos estaría dando elementos para un encuadre como relación de trabajo de ese tipo de supuestos atípicos. Y también hay una última recomendación que es más reciente, es del 2015, sobre las figuras de la economía informal. Pero fijémonos que estamos siempre dentro de las recomendaciones. Las recomendaciones son instrumentos que no son vinculantes. Todos estos temas que están en la mesa de la OIT hace ya 30 años por lo menos y sobre los cuales ya se quiere pronunciar por escrito, pidiendo trabajo decente para todas estas figuras, no han podido y no creo, por lo menos es mi impresión, que tengan
posibilidades, chances de llegar a un convenio. Por eso han quedado en recomendaciones. Esta última es sobre la economía informal y sus directrices en torno a favorecer las transiciones, como llaman ellos, que son el pasaje de la figura atípica a por lo menos protecciones cercanas a la figura prototípica de las relaciones de tiempo indeterminado, por un lado. Entonces, si bien dicen, bueno, no necesitamos que todo el trabajo sea típico, pero sí que todo el trabajo sea decente. Y después cuando quieren explicar a qué tenemos que apuntarle para llegar a ese trabajo decente es, bueno, en la medida de lo posible, tender a incorporar las protecciones del trabajo por tiempo indeterminado, que es el que goza de la mayor intensidad en cuanto a las protecciones que tenemos actualmente. Y en relación a las economías informales, lo que propone también es un pasaje en la medida de lo posible, de acuerdo a las características nacionales, hacia la economía formal, incluyendo y con una protección, por supuesto, adecuada dentro del marco muy global y muy conceptual del trabajo decente. Esos son los últimos instrumentos que hemos tenido y hay alguna declaración también del actual director de la OIT en el sentido que estas figuras van a tener que ir siendo atendidas y reguladas en cada país de acuerdo a las características y a las posibilidades y a las tradiciones jurídicas de cada país, sin que por lo tanto veamos en este momento que haya un horizonte de una regulación del derecho internacional del trabajo de carácter vinculante en torno a estas figuras que por otra parte no tienen todavía la madurez suficiente como para entrar en ese estadio. Bueno, si bien todavía tengo 3 minutos, quería mostrarles la presentación, no simplemente para dejarla disponibilizada, que en realidad es una palabra que utilizan ustedes y no tenemos nosotros, pero a mí me gusta, la adopto. Y entonces acá tenemos, a ver, presentación. Tienen mis datos allí y es simplemente, si alguna utilidad puede tener, es básicamente de un resumen y de una panorámica acerca de los distintos aspectos que hemos ido viendo. Quisiera destacar la incidencia de los contextos en que estemos nosotros hablando en muchos casos dramáticamente de la necesidad de protección, porque si no tuviéramos el contexto de pobreza, desigualdad y desocupación y exclusión que tenemos actualmente, seguramente todo esto sería muy distinto. Los nuevos modelos de negocios, la diversidad de las tipologías, el nuevo tipo de trabajador. Bueno, Uber, ya esto estuvo más que dicho. Los aspectos negativos del trabajo a través de las plataformas. Todo esto tiene que ver con los aspectos negativos que, como vemos, son como más importantes que los positivos por ahora. El plano internacional, que fue esto que estábamos comentando. Y finalmente, en relación a la Argentina, también hay unas pautas muy generales. Quisiera contarles que en nuestro país, que estamos más al fin del mundo que ustedes, y realmente ahí es el fin del mundo,
hay poca tradición en relación, y hay mucha tradición combativa en los sindicatos. Ha habido una reacción muy violenta de los taxistas, rechazando, acá pueden ver alguna de sus manifestaciones. No quieren realmente compartir el mercado con Uber. Uber no está autorizada, pero de todos modos funciona, pero acá, por ejemplo, estos datos que surgen ahí fueron dados por la propia Uber y publicados en un diario y aparentan estar apuntando hacia un perfil de trabajador de tiempo parcial bien reducido y que esto sea un ingreso absolutamente complementario, porque además eso le facilita absolutamente el quedar como autónomo, el quedar calificado como trabajador autónomo. Si tenemos en cuenta incluso que el parámetro que tienen en España para considerar a alguien económicamente, un autónomo económicamente dependiente, es que el 75% de sus ingresos provengan de una única empresa. Entonces, en ese caso, Uber estaría aún fuera de la categoría esta intermedia. No tenemos antecedentes judiciales en el país, en toda su extensión, de ninguna plataforma, ni de Uber. Uber sí está funcionando en Buenos Aires, pero muy reducida su giro y además no está autorizado. Y bueno, lo que traía como figura, digamos que tiene su discusión aún en nuestra jurisprudencia, son los remiseros, que son conductores también de vehículos particulares, no son taxistas, y trabajan con una coordinación de una oficina pequeña que se le llama la remisería, que es la que recibe los llamados telefónicos o los pedidos de viajes, y entonces ellos hacen la distribución de esos viajes entre los choferes que tienen disponibles. Y ahí, bueno, hay tanto jurisprudencia a favor de la relación de dependencia como, en cambio, rechazando esa relación de dependencia y el carácter laboral, pero obviamente son negocios diametralmente opuestos. Una remisería de barrio en un local de 3x3 con un teléfono y estas plataformas de capitalismo global, con lo cual no creo tampoco que podamos sacar muchos datos de esos antecedentes. Bueno, finalmente, entonces, quiero agradecerles la escucha, la atención y la invitación nuevamente. Muchas gracias. Gostaria de agradecer a professora Viridiana pela apresentação, pedir desculpa, porque efetivamente o nosso tempo é um tempo bastante reduzido, não só ela, mas como a todos os demais que participaram. E antes de encerrar a mesa e entregar os prêmios, eu só gostaria de fazer uma colocação para a professora Ana, se me permite. Alguns detalhes da... então depois eu mando a professora Ana, disse que parece que está com o horário apertado, então depois em Brasília eu passo o questionamento. Então vou convidar o doutor Paulo para poder entregar os prêmios dos palestrantes e, desde logo, declaro encerrada a mesa. Muito obrigado.